a gente ainda precisa, e falta isso aqui para confirmar o bear market, né? Realmente o S&P 500 teria que perder o fundo anterior, teria que perder aquela região dos 4, ou chegar na região dos 4.200, né? Do 4.200 pontos, para indicar bear market. Ainda falta esse sinal, mas nós estamos com o Bitcoin, né? Talvez servindo como um antecipador do bear market, porque ele realmente fez ele perdeu uma região de suporte chave, uma região de suporte principal que não deveria ter sido perdida, que deveria ter sido segurada pelos compradores, e infelizmente perdeu essa madrugada, tá? E aí o comportamento é diferente do que uma queda de uma correção ou de uma queda de uma acumulação. É uma queda que pode modificar a estrutura psicológica em massa das pessoas ao longo do tempo, ou seja, ter mais oferta de venda do que pessoas querendo comprar, menos investidores e menos investidores grandes querendo entrar. Então a gente pode ter uma mudança de comportamento cíclica. Esse é o problema, né? Então existem diferentes tipos de quedas, né? Quedas acima da média de 8 geralmente são representadas por preços, pullback para o preço continuar subindo. Quedas abaixo da média de 8 geralmente significa enfraquecimento do mercado, né? O mercado ele realmente pode evoluir para um bear market. E se ele perde a média 21, aí pior ainda, né? Você aumenta mais ainda a probabilidade do mercado entrar em uma tendência de baixa. Então, depois que perdeu a média 21, obrigatoriamente, né, eu tive que sair da minha exposição de altcoins, obviamente, porque eu já vivi o bear market 2018, eu sei como é que é, e ela aconteceu também de janeiro para dezembro, de dezembro para janeiro, né? Então, isso é uma das coisas que eu comento, né? Dezembro para janeiro e junho para julho são os períodos de mudança de ciclo, né? A gente pode pegar talvez um semestre de queda e lá para junho e julho começar a subir novamente, não sei. A gente vai ter que ver no dia a dia como é que vai ser. E quanto mais distante, então, da média de 8, melhor para compra. Então, no bear market, eu gosto muito de comprar o mais distante possível da média de 8 e vender próxima a ela, né? Para vender próxima à média de 8 novamente, tá? Então, quanto mais próxima da média 56, melhor o risco, melhor o risco, vamos dizer. Por exemplo, então, no gráfico de 1 hora, ele pode vir querer atestar novamente esse fundo que ele fez aqui. Vamos dizer que ele venha subir aqui, volte para testar este fundo aqui. Esse é um bom fundo, né, de região de compra, 42 mil. Por quê? Porque antes disso ele pode vir a voltar para 48 antes de continuar caindo. Então o mercado bear market, o comportamento dele é sangramento aos poucos, em ondas também, movimento em ondas, e talvez talvez, né, o mercado tradicional consiga se recuperar, consiga ficar otimista para a semana que vem, e isso se reflita no Bitcoin voltando rapidamente em V, o que eu acho bem difícil, tá? Eu não vou apostar nisso, porque quando ele cai assim, ele tem muitas resistências agora, tá? E eu estava muito confiante que isso aqui era um topo de continuidade, tá? Então, no topo de continuidade, a gente quer que o preço se mantenha acima no suporte, o preço continuar subindo. E ele descaracterizou, né, esse padrão. Então, descaracterizando esse padrão e perdendo a média 21, eu não vou brigar contra o meu setup, né? Eu posso estar 50% de chance errado de ter que recomprar mais caro mais tarde, do mercado ter uma recuperação em V, mas o tom que está se desenhando, né, aquilo que está se desenhando nos bastidores de todos os mercados voláteis, é esse tom de que o mercado de ações, tanto o americano quanto o brasileiro, entre outros mercados, pode ter uma recessão por causa do controle da inflação. Quando eles tentam controlar a inflação através da medida do aumento da taxa de juros, que pode ser inclusive maior do que a elevação da taxa de juros anteriores, trazendo um pouco mais de recessão nos mercados, a gente pode ver, então, um bear market um pouco mais prolongado acontecendo. Por isso que é muito importante, a gente precisa da confirmação do S&P 500, né? O Dow Jones já me preocupa, já perdeu a média 21, né? O Dow Jones Industrial já me preocupa. Falta o de transportes e o S&P 500. Então, o S&P 500, na minha opinião, vai ser vamos dizer assim, é o que vai me ditar eu ficar realmente preparado para o bear market, né? Eu preferi, então, sair das posições de position trade, porque eu estava com lucro violento nesses últimos meses, eu fiquei multimilionário com várias altcoins, né?
e basicamente eu quis realizar, porque eu prefiro estar na defensiva e aguardar o mercado ficar realmente com a tendência à estrutura de alta novamente, né? Ou seja, o preço voltar acima da média de 8, fazer pivô de alta acima da média de 8, aquele setup clássico que eu uso para ficar otimista e que eu estava otimista até perder ontem a região do suporte, tá?